Fala aí, meu povo, bom dia pra vocês, hein? Foi mal eu não ter feito isso daqui ontem. Vindo aqui pra falar com vocês de Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, é porque acabou a transmissão do jogo no Space e na TNT. Foi um jogo com muitos acréscimos por conta da expulsão do Luiz Dias e depois os acréscimos do segundo tempo, então o jogo demorou a acabar. E logo depois eu tinha que me preparar para o último lance. Começava 45 minutos, 40 minutos depois do apito final, tinha alguns conteúdos para fazer lá na TNT. Acabou o último lance às 9 da noite e aí, sinceramente, eu só queria vir para casa e acabar o dia de trabalho, então tô fazendo esse vídeo aqui hoje para falar da grandíssima vitória, da senhora vitória do Bayern de Munique sobre o Paris Saint-Germain por 2-1. Não fosse a expulsão do Luiz Dias, que é absolutamente justa, o jogo teria sido muito diferente. Eu tinha muita curiosidade de ver como que o Paris Saint-Germain ia tentar consertar o amasso que foi o primeiro tempo do Bayern de Munique sobre o Paris Saint-Germain. Eu vou colocar hoje para ajudar a analisar alguns print screens de lances da partida. Eu não posso mostrar os lances. Quem mostra lance no YouTube e não é o detetor do direito é um pirata. Não se pode fazer isso, nem em redes sociais, nem no YouTube. Eu tô dentro das regras, eu sei que tem gente que foge das regras e que faz algo ilegal, quer mostrar esse tipo de coisa. Infelizmente o conteúdo fica um pouco prejudicado para quem corre dentro das quatro linhas. Seguinte, é um jogo que tem no primeiro tempo 7 finalizações do Bayern contra 6 do Paris Saint-Germain, só que as chances de gol do Bayern são de 5 grandes chances criadas contra uma do Paris Saint-Germain. Os gols esperados do Bayern de Munique no primeiro tempo, 1,37, do Paris Saint-Germain 0,51. Ou seja, por mais que tenha tido um equilíbrio de finalizações, a qualidade das finalizações do Bayern de Munique é muito maior do que a qualidade do Paris Saint-Germain. No segundo tempo, são 19 finalizações do PSG contra 2 do Bayern, um número de gols esperados de 1,44 do Paris Saint-Germain, 0,16 do Bayern de Munique. No final das contas, o jogo poderia ter tido outro resultado por conta de um 11 contra 10 causado pelo atacante colombiano. O Paris Saint-Germain poderia ter saído com melhor sorte, mas assim, não tem nenhuma dúvida de que merecedor pelo que foi o 11 contra 11, quando teve um confronto igual entre os dois lados, é o Bayern de Munique. Por isso, ainda que o Paris Saint-Germain tivesse levado um ponto, serviria para fins de classificação, um ponto a mais, confronto direto, etc. Mas eu acho que as sensações seriam de que o Bayern de Munique, quando estavam os dois times com as suas forças máximas, levou muito a melhor para cima do Paris Saint-Germain. Tem algo que é curioso, que é distância percorrida, e agora alguns sites de estatísticas têm começado a mostrar isso. Eu estou aqui com o SofaScore aberto, que o Bayern de Munique correu 3 quilômetros mais do que o Paris Saint-Germain no jogo, com um jogador a menos. Aí, quando você olha só o número, pode gerar interpretação. Olha como o Bayern de Munique estava com muito mais vontade no jogo do que o Paris Saint-Germain correu a mais. Acontece que quando você tem um jogador a menos, muitas vezes você tem que correr mais do que o seu adversário, por isso seus jogadores ficam tão desgastados. Porque você não tem a bola, o time adversário fica rodando a bola de pé em pé e você tem que sair correndo para compensar a falta de um jogador tendo um jogador a menos. Então você percorre maior distância exatamente por ter um jogador a menos, você tem que sair correndo atrás dos caras que tem a bola. Normalmente, time que tem a posse de bola corre menos do que time que não tem a posse de bola. Porque quem corre é a bola. E os caras têm que correr atrás para sair se posicionando. Eu acho que é um jogo que os times eram mais perigosos quando não tinham a bola no primeiro tempo. O jogo do segundo tempo é ataque contra a defesa, o Bayern de Munique consegue se fechar muito bem, é outra coisa. Mas no primeiro tempo, a pressão em cima do adversário era muito importante e sair dessa pressão também. Então, quando você estava lá atrás sendo pressionado, era importante você sair dessa pressão e ter campo para correr. E o Bayern de Munique pressionou melhor do que o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain acho que teve um grande jogo do pátio na defesa para sair das pressões do Bayern, porque Harry Kane e Kimmich conseguiam dominar e girar para sair jogando, e aí a tentativa era de lançar o Olise do outro lado, e nessa o pátio foi muito bem em todas essas ações. Vou mostrar para vocês aí 3 minutos de jogo. Essa é a ação do primeiro gol do Bayern de Munique, que já está todo mundo encaixado. Olha, quem está com a bola é o Vitinha, o Kimmich está em cima dele. Aqui embaixo o Harry Kane está em cima do Marquinhos. Eram marcações individuais do Bayern de Munique, quase que o campo inteiro, com algumas trocas estratégicas, e nesse lance aqui a gente vai ver. O Gnabry, que está aqui tapando o meio, em teoria o pátio é o dele, mas como o pátio está atrás do Vitinho, não tinha por que ele ficar ali, ele tapa uma linha de passe no meio. Aqui embaixo Hakimi e Luiz Dias, o Stanisic está com o Barcola. A gente vê correndo aqui atrás do Dembélé, o Dembélé de chuteira amarela, aqui quase no círculo central. O Jonathan tá arrancando em cima dele, porque ele percebe que o Dembélé sai da posição de centroavante para vir receber. E olha como
Isso daqui é o que faz o falso 9, o que está fazendo o Dembélé. Ele sai da posição de centroavante, o Jonathan não tá, acompanha, e aí você gera esse buraco no círculo central. O Upamecano está lá em cima, o Stanisic, que é o lateral esquerdo, em teoria está aqui embaixo, e o zagueiro saiu para perseguir o centroavante. Ele sai para ser um cara a mais no meio, gerar a superioridade, e alguém vai entrar no espaço dele. O Pavilovic está no círculo central junto com o Zaire Emery. Lá em cima a gente tem a troca acontecendo, olha. Em teoria, o Laimer lá em cima está em cima do Kvaratskhelia. Aqui embaixo, o Olise, aqui perto dessa placa da Heineken aqui, o Olise estava no Nuno Mendes. O Fabian Ruiz volta para a posição de lateral esquerdo ali para liberar o Nuno Mendes. E aí tem a troca. O Olise vai para cima do Fabian Ruiz, porque o Olise não é um cara de sair perseguindo, como o Luiz Dias, por exemplo, tem essa energia para perseguir o Hakimi. O Olise não tem essa energia para perseguir o Nuno Mendes. Então tem uma troca de posições. Olha como o Dembélé, quando vai receber a bola, o Olise já ficou lá em cima do Fabian Ruiz, nessa outra imagem, e está tendo uma troca de Laimer e de Upamecano. O Laimer já está correndo para trás, que é para correr atrás do Kvaratskhelia, e o Upamecano já está correndo para frente. Olha ali em cima do círculo central no Bayern de Munique, que é o Upamecano vai pegar o Nuno Mendes. Em teoria, o Nuno Mendes era do Olise até certa área do campo, depois ele passa a ser do Upamecano, e o Laimer vai correr atrás do Kvaratskhelia. Quando recebe a bola o Nuno Mendes no meio, e esse é um passe que vem dificultado, né? Um passe que vem dificultado do Pátio, porque quando o Dembélé recebe, o Pátio é o livre. E o que eu queria fazer o Bayern de Munique? Que o Vitinha não arme. Que o Pátio desse passe é melhor do que o Vitinha, porque o passe do Pátio é pior do que o passe do português. Ele dá um passe forte demais para o Nuno Mendes, já está toda encaixada de novo a marcação do Bayern de Munique, olha, Stanisic aqui no Barcola, lá em cima o Laimer está prontinho para correr contra o Kvaratskhelia, aqui embaixo o Kimmich está acompanhando o Vitinha no movimento que o Vitinha fez, o Nuno Mendes não vai conseguir controlar bem essa bola, o Upamecano está bufando no cangote dele, a marcação-pressão ela tem que estar sempre muito perto. Eu falei aqui no vídeo da prévia com vocês que no futebol hoje, um segundinho é muito importante e gerar uma dúvida no adversário para gerar um espaço também. E aqui está o que o Bayern de Munique fez muito bem. Ele não teve dúvidas e ele não deu um segundinho. Então ele não deu dúvidas, ele não deu espaço e ele não deu um segundinho. Então ele conseguiu apertar, morder e roubar essa bola aqui com o Upamecano, para depois sair a jogada do gol, e aqui é uma jogada que sai com o Paris Saint-Germain bagunçado, e o Bayern de Munique vai conseguir construir bem até dentro do gol. Mas isso é possível porque tem essa roubada de bola, e essa roubada de bola aconteceu várias outras vezes com essa marcação individual muito agressiva e muito bem encaixada. Quem é que vai pegar quem? Quem é que vai ser o jogador de quem? Aí você tem que adaptar características dos seus jogadores. É melhor que o Upamecano marque o Nuno Mendes quando o Nuno Mendes arrancar por dentro do que o Olise, porque o Olise não tem nem velocidade, nem entrega defensiva, nem físico para isso. O Upamecano é fortão igual o Nuno Mendes, rápido menos que o Nuno Mendes, mas também é bastante rápido, e ele vai perseguir o Nuno Mendes nas arrancadas por dentro do lateral português, que faz isso muito bem. E o Laimer do outro lado, que é também muito rápido, vai acompanhar o Kvaratskhelia, tentou mudar algumas vezes o Luiz Henrique de posição, seus atacantes, para tentar tirar as características dos jogadores do Bayern de Munique que pegavam os jogadores do PSG, mas o Bayern estava num dia muito feliz. Quero mostrar esse lance aqui aos 29 minutos e 30 segundos. Aqui é um momento que o Bayern de Munique não está pressionando bem. Olha como o Fabian Ruiz tem muito tempo e muito espaço. Olha o espaço que ele tem em relação. O Fabian Ruiz está com a bola aqui um pouco atrás do círculo central. Olha o espaço que ele vai ter para armar o passe. O Upamecano começa a correr atrás do Nuno Mendes para que o Nuno Mendes não receba e não arranque, porque depois que o Nuno Mendes arranca fica muito difícil, então você tem que parar ele antes da arrancada. Mas de resto, o Kimmich está começando a sair para pressionar o Fabian Ruiz, porque nessa jogada aqui está meio desencaixado e quem ficou com o Vitinha, que era o cara do Kimmich, estava o Gnabry, não estava totalmente bem encaixado, consegue fazer um passe com muita liberdade antes de chegar a qualquer marcação, o Fabian Ruiz. E aí é o que eu falo do lançamento e do chutão. Isso daqui é um lançamento. Em outras oportunidades, até no lance do gol, que o Pátio dá o passe para o Nuno Mendes, é mais um chutão e se livrar da bola. Isso aqui é um lançamento muito plácido, muito fácil. O Barcola vai conseguir dominar, sair cara a cara e o Neuer faz a defesa.
Essa bola o Neuer vai pegar, vai ter um chutão para frente. Olha isso, daqui 30 minutos, 30 segundos depois daquela jogada, já está bem encaixado o Bayern de Munique. O Bayern de Munique já tem aqui embaixo o Stanisic correndo atrás do Kang In Lee, já tinha saído o Dembélé machucado. O Luiz Dias já está pressionando o Hakimi. A gente já tem Gnabry e Harry Kane ali com Marquinhos e com Pátio. Aqui embaixo o Vitinha está quase no círculo central e o Kimmich já está perseguindo ele. Eu vejo o Zaire Emery no círculo central com o Pavlovic em cima dele. O Kvaratskhelia está com o Tá. O Upamecano aqui está com o Fabian Ruiz, que está lá em cima. E a gente vê o Olise no Nuno Mendes. A jogada está lá do outro lado. Duvido que seria o Olise que iria perseguir o Nuno Mendes. E o Barcola com o Laimer. Falando da troca de posição dos jogadores do Paris Saint-Germain para tentar tirar. Primeiro a gente tinha visto no lance do primeiro gol, que era o Barcola aqui embaixo, o Kvaratskhelia lá em cima, já tinha trocado aqui. Mas aqui, 30 segundos depois de um cara a cara com o Neuer, porque estava mal encaixado o Bayern de Munique, o Bayern de Munique já está bem encaixado. O Hakimi fica sem opção de passe por fora, olha como o Luiz Dias está tirando o passe por fora e obrigando ele a passar por dentro, ele está tapando essa linha de passe por fora, vai obrigar o Hakimi a passar por dentro, no que o Hakimi faz um passe por dentro, o Bayern está prontinho para marcar. A orientação de onde você quer que seu adversário toque também é muito importante e ele obriga a tocar por dentro, recupera a bola muito rapidamente o Stanisic e aí um contra-ataque rapidíssimo, o Stanisic acompanha até o final, o Luiz Dias vai fazer o passe para o Gnabry, que vai finalizar na trave e aí quase tinha saído o gol do Bayern de Munique aos 30, quase tinha feito o 2-0. Vai sair o 2-0 aos 31, que é mais uma vez o Bayern continua marcando. Isso gera dúvidas no adversário. E quando o Marquinhos domina essa bola depois de dividir com o Harry Kane, uma bola toda torta que veio para ele, que ele acaba ganhando uma dividida com o ombro com o Harry Kane e domina, o Paris Saint-Germain está cansado de ser pressionado, de tanto ser pressionado muitas vezes você toma más decisões. Olha como, aqui vai ficar difícil talvez de ver, porque é só um frame, mas como o Marquinhos olha. Inclusive no frame aqui eu deixo até a minutagem dos melhores momentos da TNT, ó. É aos 5:14, se vocês quiserem, vocês podem ir lá buscar. Olha como o Marquinhos olha para baixo procurando o Hakimi e o Harry Kane, e ele não percebe a velocidade e a fome do Luiz Dias para pressionar. O Luiz Dias vai pressionar, vai roubar e vai sair dentro do gol para fazer o 2-0. De tanto pressionar um adversário, você tira o adversário do seu lugar, você tira o adversário das suas melhores condições mentais, por assim dizer. E aqui, por um cansaço mental, talvez, o Marquinhos tenha se distraído e por mais que ele vire o pescoço para procurar o Hakimi, ele não consegue ver linha de passe no Hakimi, não consegue perceber que o Luiz Dias está tão rápido para marcar ele. Se fosse mais confortável, se o Paris Saint-Germain estivesse mais confortável, talvez o Marquinhos estivesse mais atento, talvez estivesse mais ligado, talvez tivesse um passe mais tranquilo para fazer, teria voltado a bola no goleiro, mas eu acho que aqui parte de sendo marretado tão forte o Paris Saint-Germain, e a gente tinha visto como em 2 minutos o Paris Saint-Germain quase marcou num cara a cara porque o Bayern pressionou mal, depois o Bayern pressionou bem e o Gnabry meteu uma bola que bateu nas duas traves, e depois, em menos de 2 minutos, tem uma terceira ação, que é essa do Marquinhos. Muita coisa acontecendo em pouco tempo, o Bayern de Munique nessas 3 ações aqui, uma foi mal, mas no resto sempre muito bem, isso gera um desacerto do lado do Paris Saint-Germain e sai o segundo gol. Tem a expulsão depois do Luiz Dias. Durante a transmissão eu falei, o árbitro viu e interpretou que é para amarelo. O VAR entra para mostrar lances que são para vermelho, né? Assim, se tem uma agressão que o árbitro não viu, se tem um lance que o árbitro não viu, o VAR chama para o árbitro ver, ele vai lá e dá o cartão vermelho. Essa daqui é uma falta que poderia ser para vermelho, mas eu entendo que o árbitro tenha visto dentro de campo e tenha interpretado para cartão amarelo. Tem um toque que é do Luiz Dias, que é muito em cima do Hakimi, não é só pé no pé, né? É um toque que vem em cima na coxa dele, que depois deixa o pé do Hakimi preso, e talvez por não ter visto onde tenha sido o ponto de contato, ele tenha sido chamado ao VAR. Durante a transmissão eu ainda falei, por mais que a entrada seja horrível, por mais que possa lesionar um adversário, se um árbitro interpreta e erra numa interpretação, ele tem que ter o direito de errar. E aqui eu acho que por mais que os cartões vermelhos sejam recomendáveis que o VAR sempre analise, é uma decisão que o árbitro em campo viu toda a jogada. Então eu acho que realmente o VAR só pode entrar porque o toque da perna do Luiz Dias no Hakimi é muito alta e não é embaixo, como talvez o árbitro tenha visto. Talvez o árbitro só tenha visto a jogada embaixo, mas é um carrinho de cima para baixo do Luiz Dias.
Segundo tempo, entra muito bem o João Neves, entra relativamente bem para ocupar os zagueiros do Bayern de Munique. O Gonçalo Ramos, ótimo jogo de Upamecano, ótimo jogo de Jonathan Tah, quase todo ótimo jogo do Bayern de Munique. Muito bom jogo de Kimmich, muito bom jogo de Pavlovic, de Harry Kane também, jogo abaixo do Olise. Tinha sido um bom primeiro tempo do Gnabry, criativo e muito importante nas ações por dentro. Muito bom jogo do Luiz Dias, até estragar o próprio jogo dele, quase estragar o jogo do Bayern de Munique. E o Paris Saint-Germain, que é um time super intenso, que sabe fazer essas trocas de posições para confundir seu adversário, foi confundido pelo Bayern de Munique. Eu disse aqui no vídeo da prévia que o Bayern está confundindo o futebol, porque troca muito bem as posições, mostrou contra o Paris Saint-Germain uma ótima capacidade de pressionar, de perseguir, de um time muito solidário, tá? Por mais que o Luiz Dias tenha estragado o jogo dele com uma expulsão desnecessária, fazer o Luiz Dias correr para trás para perseguir Hakimi, fazer o Upamecano perseguir jogador até intermediária do adversário, o Jonathan Tah sair perseguindo jogador até intermediária do adversário, o que vai fazer com que o Olise tenha que compensar, que Laimer tenha que compensar. Você convencer os caras disso e manter os caras bem fisicamente para isso, tem muito mérito do Vincent Kompany. Eu tenho lá as minhas dúvidas se fisicamente os caras vão poder fazer isso a temporada toda. Como a Bundesliga é um campeonato que o Bayern vai poder administrar, outros grandes clubes de outras grandes ligas não podem, especialmente Espanha, Inglaterra e até Itália, porque é muito equilibrado. Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, pela supremacia que eles têm nos seus campeonatos, eles podem administrar um pouco mais os minutos dos jogadores, a intensidade nesses campeonatos. Talvez o Bayern possa manter esse ritmo durante toda a temporada, mas é um ritmo altíssimo que o time está jogando em novembro e as coisas vão se decidir em março, abril, maio, quase junho do ano que vem. Eu tô curioso, não tô dizendo que não, eu tô curioso para saber se vão conseguir manter esse ritmo. É isso, meu povo, do que eu vi de Bayern e Paris Saint-Germain. Espero que vocês tenham gostado e que vocês me perdoem pelo atraso. Dá um like aí se você chegou até aqui e gostou. Tchau, tchau, gente.